Paulo Betil, do G7 Med, direto do CEBEM 2024, Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. A gente está fazendo a cobertura do evento, vamos receber vários convidados aqui no nosso estúdio, montado no stand do G7 Med, para conversar com personagens, personalidades do evento, e eu estou recebendo agora aqui Dr. Ronaldo Pineda Wieselberg. Sempre um trava-língua aqui do sobrenome, desafio, e eu fui tentar falar inteiro, né? Deu nisso. O Ronaldo, ele é o presidente, além de endocrinologista, e ele é presidente da ADJ Brasil, né, da Diabetes Juvenil, né, Associação de Diabetes Juvenil, e está no teu primeiro ano de mandato aí, primeiro médico. Já indo para o segundo, né? Indo para o segundo, né? O ano que vem, indo para o segundo ano, primeiro médico, DM1, presidente da DJ. Conta pra gente aí, fala um pouquinho da DJ rapidamente, apresenta a DJ, acredito que a maioria do nosso público conhece, mas rapidamente apresenta a DJ, e também fala um pouquinho desse primeiro ano, e obrigado por estar com a gente aqui no G7 Med, nesse podcast, direto do CEBEM 2024. Obrigado, Ronaldo. Imagina, inicialmente eu quero agradecer a você, Betil, agradecer toda a equipe do G7 Med e agradecer a você que está assistindo a gente aqui no nosso podcast e que aproveitem também todos os podcasts e o congresso. Falando um pouquinho rapidamente da ADJ, a ADJ nasceu como um grupo de pais de crianças com diabetes tipo 1, que lá em 1980 precisavam de mais informações. Naquela época, a gente não tinha internet, não tinha o G7 para dar toda a informação necessária. Então, o que esses pais fizeram? Se reuniram com alguns médicos, com alguns endocrinologistas, e se reuniram para discutir algumas novidades, terapias, ver o que estava chegando nos congressos. Os congressos também não eram tão frequentes, e assim nasceu a Associação de Diabetes Juvenil. Com o passar do tempo, e ainda bem que isso aconteceu, as crianças foram crescendo, então não fazia mais sentido a gente manter o nome de Associação de Diabetes Juvenil. Então, mas o nome ADJ sempre foi muito forte, então a gente mudou de nome oficialmente para ADJ Diabetes Brasil. E neste momento, não só diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, que a gente está abarcando, a gente também está abraçando outras condições clínicas que tanto podem ser fatores de risco para o diabetes, como a própria obesidade, mas também coisas que infelizmente podem vir de um diabetes não muito bem compensado, como insuficiência cardíaca, como complicações oftalmológicas, né? Que o pessoal tem muito medo de perder a visão, de ter amputações. A gente está abarcando isso também. Ah, bacana, Ronaldo, essa atualização até, para mim, eu levava essa da DJ de diabetes juvenil até agora, e essa atualização é super importante, e realmente ampliou bastante o escopo. E você, primeiro médico, primeiro endocrinologista, DM1, presidente da DJ, que é uma das mais importantes associações de pacientes com diabetes e condições relacionadas, agora a gente pode falar. E como é que é para você assumir a presidência e como é que tem sido essa tua experiência como gestor e como presidente da DJ? Vou te contar uma historinha. Era uma vez um menino que tinha 14 anos em seu primeiro acampamento de diabetes e não sabia o que esperar, porque nem sabia direito o que era DJ, né? Você é criança ainda, você não sabe. Mas você percebia que as pessoas que estavam lá estavam fazendo de bom coração. Ninguém estava recebendo nada, estava todo mundo sendo voluntário e aquele menino começou a gostar. A ideia, puxa, que legal, dá pra gente fazer o bem pelos outros, né? Depois aquele menino virou monitor de acampamento, virou jovem líder, entrou na faculdade, fez medicina e sempre esteve envolvido nos trabalhos voluntários da associação. Então, num primeiro momento, antes de ser presidente, lógico, sempre tem o antes, né? Eu já fazia parte do conselho da DJ, eu cheguei a ser vice-presidente na gestão anterior, e no momento em que me foi oferecida a presidência da DJ, minha primeira reação foi falar não. Falei, mas eu não quero ser presidente. E é uma coisa super interessante, porque em geral a coroa cai na cabeça de quem não quer usar essa coroa. Então, lógico que vem com uma super responsabilidade de você ser responsável, não só responsável jurídico, mas de estar também levando a informação para milhares de pessoas com diabetes que são nossos associados, de levar a voz de milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E a ADJ é a maior associação de pacientes do Brasil. A gente acaba perdendo um pouquinho, talvez, para a oncologia, mas o grupo oncológico ele tem um pouco mais de tração, porque o câncer
compreensivelmente engaja muito mais. Então, em números brutos, a DJ acaba sendo a maior. É uma das únicas 5 dos centros de excelência da IDF na América Latina, coisa que a gente conseguiu na minha gestão. Legal, E acho legal, que isso é um parabéns. motivo de orgulho. Total, para nós brasileiros. E, além de tudo, é uma das 4 associações membro da Federação Internacional de Diabetes no Brasil. A gente tem a SBD, logicamente, a gente tem a ANAD, FENAD, a gente tem o Instituto da Criança com Diabetes no Rio Grande do Sul e a gente tem a DJ. Legal. Então a gente consegue, não vou falar das cartas porque fica um pouquinho presunçoso, mas a gente consegue opinar de forma muito ativa, né? Jogar ativamente, né? Quando a gente está falando muito ativo. do manejo do diabetes no mundo, não só no Brasil. Legal, isso é muito importante. E a gente discutiu no G7 Summit, a gente teve uma mesa para discutir com outras associações da África do Sul, da Índia, e foi uma discussão muito interessante porque a gente conseguiu traçar paralelos entre desafios desafios que são comuns aos 3 países e entender o que se tem num país e o que se não tem no outro. Como é que foi para você esse bate-papo de conversar com o pessoal da África do Sul e com o pessoal da Índia? Como é que foi essa experiência de ter essa troca com esse time? Foi uma experiência muito interessante. Também dê-me né, as duas líderes lá, né? Foi uma experiência muito interessante, porque lá em 2013, eu fui selecionado como Young Leader da Federação Internacional de Diabetes. Então eu já conhecia muita gente da Índia, da África do Sul, de outros países. Eu já tinha uma ideia de como estava o tratamento do diabetes, quais eram os desafios que eles enfrentavam lá em 2013. Só que a hora que você passa 10 anos depois e você imagina o que aconteceu nesses 10 anos. No Brasil a gente evoluiu muito, a gente consegue dispensação de análogo, a gente teve atualização de protocolo clínico, a gente teve dispensação de dapagliflozina para quem tem diabetes tipo 2, muita coisa melhorou no Brasil. E quando eu ouvi elas contando dos mesmos obstáculos que eu tinha ouvido em 2013, por um lado foi triste de pensar, puxa, eles não conseguiram evoluir. Por outro, dá um orgulhinho de ser brasileiro, de falar, mesmo aos trancos e barrancos, a gente está evoluindo bastante. Não, e olha que interessante, né? Você tinha esses 2 momentos temporais para fazer comparação. Eu não tinha. Então eu não sabia onde eles estavam e onde eles estão hoje. Né? E essa conversa que a gente está tendo agora está me colocando essa visão, né? Dessa curva de evolução muito pouco aguda deles, né? Então é interessante, bastante interessante isso. E quais os projetos aí de ADJ para 2025, olhando para frente? Olha, a gente já teve em 2024 coisas muito interessantes, inclusive se você que está aqui no G7 quiser dar uma olhada nos 2 pôsteres que a DJ trouxe em relação ao levantamento epidemiológico do diabetes no Brasil, legal. Dê um pulinho na sessão de pôsteres no dia 12. Tem o número dos pôsteres de cabeça ou não? Logicamente não, porque é tanta coisa na cabeça, mas a gente arranja para quem está assistindo. E o que a gente tem focado muito é em avaliação da população com diabetes. Tá. A gente sempre fez campanha de detecção, mas a gente raramente usava esses números. E esses números eles contam muita coisa pra gente. Por exemplo, você sabia que mais de 75% da cidade de São Paulo tem sobrepeso ou obesidade? Eu tenho esse número meio geral, mas é o número que eu tinha na cabeça, de 70% a 75% da população brasileira. Né? E na cidade de São Paulo deve refletir muito isso, né? E agora, você sabia que mais da metade das pessoas que deveriam estar usando estatina para o colesterol, seja porque tem diabetes, porque já infartou, porque já teve AVC, por qualquer tipo de problema de saúde, não está usando? Não sabia. No Brasil. Então, são dados que a gente consegue coletar nas nossas campanhas de detecção e a gente tem isso como uma ferramenta muito importante para desenvolvimento de políticas de públicas, saúde. Exatamente. Quando você chega para o Ministério da Saúde, para uma Secretaria de Estado da Saúde e fala, olha, a nossa população tem esse tipo de problema. Você tem muito mais força para você pedir, por exemplo, algum análogo lento, para você pedir alguma medicação melhor para manejo de colesterol, um melhor preparo da equipe de saúde. Então, quem dirá, o coitado do profissional de saúde nem sempre está acessando o G7 Med para ter os cursos. Exatamente. E essa questão da evolução tecnológica, da evolução dos tratamentos, ela sempre exige e demanda educação. Não existe, e foi uma coisa que a gente discutiu lá no painel do G7 Med, né? A necessidade da educação. Foram 3 pontos comuns das 3 associações, Brasil, Índia e África do Sul, a necessidade da educação em diabetes.
para todos os públicos, para médicos, para profissionais de saúde, nutricionistas e principalmente para pessoas com diabetes, que convivem com diabetes. Mais de 100 anos atrás, o Elliot Joslin já falava isso, que educação é o O tratamento em tratamento, si. exatamente. 103 anos depois dessa frase célebre, isso não aconteceu de forma direta. Efetiva. E a necessidade de educação é uma coisa cíclica, porque aquela pessoa que já recebeu educação, muitas vezes ela não é uma boa treinadora, ela não vai ter a É habilidade verdade. de passar o conhecimento à frente. E a gente vai ter diagnósticos de outras pessoas com diabetes, com outras condições de saúde, que vão precisar também de novas ferramentas de educação. Concordo 100%. Nosso papel, nosso propósito, juntos, G7 Med, DJ, de levar educação e elevar a educação para todo o público que está envolvido, todos os stakeholders, as pessoas que estão envolvidas com diabetes. Ronaldo, super obrigado. Prazer enorme ter você aqui. Sempre um prazer estar com você. Obrigado e muito sucesso aí para você nessa tua jornada de segundo ano de mandato na DJ. Imagina, Betil, eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a você que estava assistindo o nosso podcast até esse momento. E se a gente se cruzar aqui no Congresso, pode dar um oizinho que a gente não morde. Exatamente. E passa aqui no stand do G7 Med, que está muito bacana.